Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de outubro de 2024, sexta-feira que a gente costuma se permitir aqui um pouco mais de reflexão, um pouco mais de vagar, né, saborear um pouco melhor as coisas que aconteceram durante a semana e saborear essa manhã tem um gosto particularmente difícil de engolir. E essa é a razão, inclusive, pela qual não tem nenhum passarinho aqui ao fundo, não coloquei nenhuma trilha para tornar essa conversa um pouco mais leve, porque eu acho que em alguns momentos a gente precisa fazer minutos de silêncio. Né? Minutos de silêncio, porque quando algumas coisas acontecem, a gente tem que reconhecer o golpe. Né? E falando em reconhecer o golpe, coisas que acontecem, ontem veio uma notícia particularmente menor, né? Não foi capa de jornal, não teve grandes obituários por aí, mas faleceu o Maguila, o lutador de boxe brasileiro, né? Uma figura bastante, pelo menos por uma geração ou duas, bastante querida, não é? E eu estou falando aqui do Maguila não porque eu tenho algum apreço especial por homens se destruindo, né, com audiências extraordinárias, mas é porque eu conheci. Eu trabalhei uma época no SBT, eu trabalhei uma época no Aqui Agora, e no começo do Aqui eu não peguei essa época, mas teve uma fase no Aqui Agora em que eles tinham uns comentaristas sobre economia, sobre política, que eram escolhidos a dedo por serem simplesmente surreais. Então você tinha o Feliz comentando não sei o que lá, e você tinha o Maguila comentando economia, o que era muito caricato, obviamente, porque o Maguila mal conseguia ler o teleprompter, né, e ele sempre terminava, ele estava sempre com luvas de boxe, e aí sempre terminava, quando era alguma notícia que dizia respeito à economia popular, ou dizia desrespeito à economia popular, né, ele estava com as luvas de boxe, ele batia assim, uma na outra e falava, e o povo, ó, né, então era uma coisa meio caricata, mas de qualquer maneira, quando eu cheguei, ele ainda circulava ali pela emissora, né, uma figura muito simpática, e uma vez eu cheguei de manhã cedo e tal, tinha um corredor ali, generosamente chamado de Broadway, não é? E aí ele estava ali parado no cafezinho da Broadway, tomando café. Né? Aí eu parei, ele tinha recebido algum prêmio, eu não sei o quê. Eu parei e falei, pô, Maguila, parabéns aí pelo prêmio, você merece e tal. Ele ficou todo feliz, e aí, bum, me deu uma pancada no ombro, meio para cumprimentar, que eu agradeço naquele momento ter o colágeno e todo o sistema imunológico e toda a minha saúde juvenil, né, pronta para segurar uma porrada no ombro do Maguila. Né, doeu para burro, infelizmente, não, felizmente, melhor dizendo, não deixou maiores consequências, mas eu tenho essa pequena lembrança de ter levado um soco do Maguila. Brincadeira, mas o Maguila morreu em decorrência daquilo que fez muita gente feliz e de que fez muita gente rica. Ele morreu de tanto levar porrada. É um tipo de demência provocado por, né, choques repetidos na cabeça, é uma coisa que acontece bastante com pugilistas. Ele simplesmente ficou lesado para o resto da vida, morreu em idade morreu relativamente jovem, e é um pouco para pensar no custo que essa indústria acaba tendo. A gente não se importa se de repente o atleta está se acabando, a gente não importa se o cara está quebrando o pescoço, a gente não se importa, não, o que a gente quer ver ali, a gente quer ter sensações. Então, ok, pelo menos eu tive essa experiência um pouco singular, não quero dizer que seja invejável, acho que ninguém gostaria aqui de ficar amortecido e meio roxo por algum tempo, mas eu estou um pouco afetado por outro tipo de pancada, uma pancada que essa pegou de mau jeito, e eu confesso que eu estava sem nenhuma defesa levantada para isso. Agora de manhã, uma figura muito querida, um primo meu, que, aliás, leva um modus vivendi bastante singular, que eu até posso comentar mais a respeito, mas daqui para frente, e até para a gente repensar um pouco as nossas escolhas, não é? Ele me mandou, ele não é da área de tecnologia, ou de nada disso, né? Ele me mandou uma notícia que eu deixei passar, ou que pelo menos os algoritmos também, de repente, assim, sutilmente tiraram um pouco do meu radar. A notícia da morte, ou melhor dizendo, do suicídio de um jovem chamado Sewell Setzer. Pô, eu vi a foto do rapaz, um rapaz bonitão, né, um jovenzinho. Ele se matou. E a mãe está processando uma empresa de inteligência artificial, uma empresa chamada Character AI,
que permite que você crie um amigo virtual. Ele criou um amigo virtual, melhor dizendo, uma namorada virtual, na forma de uma personagem do Game of Thrones, por si só uma escolha bastante estranha. Nunca entendi por que alguém latino vai se interessar por povos nórdicos morando num país gelado e se matando a troco de banana, mas tudo bem. Então ele estava encantado, acho que com esse personagem. Ele criou uma namoradinha virtual e depois que ele se matou, a família foi dar uma olhada nas conversas que ele estava tendo com o robô, e as conversas são bastante assustadoras, porque o rapaz, ele era muito introvertido, provavelmente ali na síndrome, no espectro de Asperger, que é uma das variações aí do autismo. Eu não sou um especialista, mas você tem muita gente na área de tecnologia que tem Asperger, que é o próprio Mark Zuckerberg tem Asperger. Não é? Esse pode ser um adulto funcional. E se é que o Mark Zuckerberg é um adulto, e se é que ele também é funcional. Tenho dúvidas profundas, mas acho que a culpa não é do Asperger, que é porque simplesmente é um canalha. Mas voltando, o rapaz começou a se envolver cada vez mais com o robô, cada vez mais se encantando, cada vez mais se fechando para o mundo, cada vez mais se isolando, né? E aí ele começa a ficar deprimido ali, e a gente percebe isso na conversa, e ele começa a conversar com a robô sobre suicídio. Eu não sei, estou cansado, eu quero me libertar, a gente vai se encontrar, eu vou ficar livre, você também. E daí para frente, aí tem as últimas palavras, as últimas trocas de mensagens. Eu vou dar o link aqui para quem quiser dar uma olhada, né? E o rapaz acaba se matando. A questão tem várias questões, não tem uma questão só. A questão se o rapaz estava tendo esse tipo de conversa, por que a plataforma não levantou uma bandeira vermelha? Né? Por que o robô não é treinado para simplesmente dissuadir ou pelo fazer alguma coisa a respeito, né, ao invés de, sei lá, aplaudir, achar bonito ou ser um pouco cúmplice dessa história? Essa é a primeira questão. Essa é a primeira questão, porque provavelmente, se essa plataforma existe, quantos adolescentes devem ter encontrado ali o melhor amigo do homem? Porque, desculpa, o que a gente fez com o lobo, eu sei que todo mundo gosta de cachorro, eu sei, mas o que a gente fez é muito esquisito. Você tinha um lobo perfeitamente feliz, com uma vida social, tinha matilha de lobo? Eu nunca sei. Não é? E aí você tinha ali o grupo de lobo, e a gente pegou lá um que era particularmente dado, particularmente amistoso, e aí a gente transformou em Basset, transformou em Poodle, em Dachshund, a gente transformou em várias coisas, em Doberman transformou, nas nossas fantasias, né? A gente transformou num tremendo puxa-saco. Acho que pela primeira vez a gente queria se sentir Deus, né? Deus que é adorado o tempo todo, Deus que todo mundo abana o rabo, então a gente queria se sentir Deus. A gente fez ali um bando de fiéis de quatro patas. E aí, na verdade, para muita gente, é o maior amor que ela jamais vai conhecer. Eu sei que é bacana, preenche a vida de muita gente, quem sou eu para questionar cachorrinhos, mas é um pouco esquisito porque, veja, cachorrinhos não existiam. Nós fizemos o cachorrinho à imagem e semelhança da nossa própria carência afetiva, ponto. Né? Imagina o que a gente vai fazer com inteligência artificial. A gente já está criando, pelo visto já criou, né, criaturas que são praticamente tudo que a gente sempre sonhou, né, que são aquele companheiro que está sempre ali, que te ouve, né, que conversa com você, que tem paciência, que não te julga, né, e aí quando você vai ver, você se isolou do mundo e você morreu. Porque, veja, nós temos fragilidades. A natureza humana é uma natureza, e não vou falar que é porque a gente é imperfeito, porque perfeito só é o Criador. Desculpa, se isso é perfeição, eu estou olhando em volta aqui, crianças com câncer, desastres naturais, não sei o que quer dizer perfeição. Mas, de qualquer maneira, o indivíduo, ele é mais fraco do que o grupo, né? O indivíduo não para em pé, né? O indivíduo precisa, é a história da nossa evolução, ele precisa estar cercado e colaborando, porque senão ele perde o pé. Então a gente tem fragilidades cognitivas, inclusive. A gente já vem falando bastante disso. A gente prefere ignorar algumas coisas, a gente só vai procurar informações que confirmem o que a gente acredita, não é? E assim vai. Mas essas nossas fragilidades estão sendo exploradas de uma maneira cada vez mais perversa, não só por inteligência artificial. Eu tenho uma notícia aqui também que, me doeu o coração, né, que essas plataformas de jogo. Tem uma notícia na Folha de São Paulo
que alguém vai dizer que você está lendo a mídia hegemônica, que eu não sei o que quer dizer exatamente isso, mas é um jornal, que bom que ainda existem jornais, melhor do que o tio do churrasco, né, melhor do que fake news, melhor que propaganda de algum partido, né, empoeirado. Mas, pois bem, tem uma reportagem triste sobre o impacto devastador dessas plataformas de apostas em famílias que estão perdendo tudo, que estão se desestruturando, pessoas que estão desesperadas, pessoas cuja vida foi virada de cabeça para baixo, pessoas que admitem o vício. Mas não são todas, é apenas 10%. Enquanto isso, ganha-se muito dinheiro. E aí, essa é uma coisa que me pega muito de mau jeito, né, que é essa história do ganha-se muito dinheiro. Então, mesmo grandes plataformas, pega todas essas daí, Google, Facebook e tal, alguém deve estar ali esfregando as mãos com o dinheiro que ela ganha da mídia de plataformas de bet. Né? Alguém está esfregando as mãos porque deve estar lavando dinheiro de narcotráfico. Não é? Mas é muito dinheiro. E essa história do muito dinheiro, eu acabei de fazer um meme, desculpa aqui o desabafo, é que realmente isso mexe muito comigo, que é o seguinte: se você quiser falar, imagina, você vai num evento de tecnologia, se você for lá levantar a mão, como eu faço, né, que eu venho fazendo, desde que começou mídias sociais eu comecei a levantar a mão, né, e você questiona, que você eventualmente aponta os problemas, você aponta os riscos, você fala de abusos, o que acontece? Você cai em, digamos, no ostracismo, porque o que se espera num evento desse é que você seja eminentemente positivo. Não só porque as pessoas gostam de ouvir coisas positivas, né? O evento é um tipo de missa, as pessoas vão ali renovar a sua fé, né? Mas também porque os patrocinadores que bancam aquela história toda não vão tolerar, né? Quem bater fora do bumbo, pergunte-me como eu sei. Eu tenho, aliás, um incidente que acho que dividiu minha carreira, ramificou minha carreira numa direção um pouco mais complicada, em que eu talvez tenha sido sincero demais no evento de tecnologia. Pois bem, então, só para ilustrar essa história, eu tenho aqui, eu não aguentei, né? Apareceu para mim, abri o LinkedIn, apareceu um post que está com uma imagem escrito em caixa alta, naquelas fontes tipo Impact. Eu sou sangue, eu sou suor, eu sou lágrimas, eu sou aquilo que muitos jamais poderão ser. Eu sou um lutador. Eu olhei e falei, mas que catso, a última vez que eu vi Blood, Sweat and Tears foi na Segunda Guerra Mundial, né, Sangue, Suor e Lágrimas, era o Churchill tentando resistir à invasão do nazismo, mas isso na verdade, esse é um personagem que é um inovador, transformando companhias maravilhosas para a classe mundial, é um podcaster, um keynote speaker, né, obviamente um candidato a top voice. Então, eu não aguentei, eu vi e falei, desculpa, que filosofia de Araque é essa? Não, é a melhor filosofia do mundo. Eu falei, desculpa, eu vou dar uma de Michael Jackson aqui, falando com o nosso amigo Paul McCartney, I'm a lover, not a fighter. Né? Eu acho que não é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de sociopatas, né, que não se preocupam com absolutamente nada, que acham que tudo se resolve na pancadaria. Não desculpe, não, eu não acho isso possível. Eu acho que a gente está precisando de algum outro tipo de alguma influência que não seja Esparta, aquele culto estúpido, a brutalidade, a escravidão também, porque vale lembrar que Esparta era uma sociedade escravagista, né? Essa coisa viril, essa coisa da morte, tem outras coisas para a gente tomar de exemplo. Atenas deixou aí uma herança sensacional, tem várias outras linhas de filosofia, mas infelizmente o que essas plataformas, que acabam sendo para muita gente fonte de informação, de inspiração, os eventos também, elas priorizam quem simplesmente abaixa as calças, né, quem fica de quatro para qualquer coisa que os patrocinadores queiram que você fale. E normalmente isso implica falar bem de tecnologia. Então, seguindo a contramão, né, desse modus operandi, né, já que eu estou falando latim hoje, né, eu vou dar um link aqui para vários sinais de fumaça. Esse menino que se matou, cara, desculpa, para tudo. Né, para tudo, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos filhos de vocês aí, né, quantos primos, quantos irmãos não estão nesse exato momento se confundindo, porque o robô responde eu. O robô não pode responder eu. Aliás, o ChatGPT faz isso, ele fala eu. Como eu o quê, cara pálida? Você não é uma pessoa, você não é um indivíduo, você é uma
sei lá o que você é, né? Você foi, na verdade, configurado para passar a impressão de que você é uma pessoa, e a gente é besta, a gente vê rostos em nuvens, a gente acha que existe um propósito que faz com que, sei lá, que se a lâmpada queimou é sinal que a sua irmã morreu, não sei, que você vai achar, que você vai ver o propósito em tudo, você vai ver intenção em tudo, você vai ver agência em tudo, mesmo quando não há nenhuma. Então você está hoje diante do maior impostor que a humanidade já criou, na verdade criou, alguns ela imaginou, mas esse ela efetivamente tornou verdade, não é? Que é justamente esses robôs que falam eu, não tem eu, não tem eu, né? Você está conversando comigo, mas você não é, e eu mesmo, eu caio na armadilha, eu agradeço, eu falo muito obrigado, eu falo thank you, eu falo bom dia, porque eu sou um tonto também, eu sou naturalmente humano, e eu antropomorfizo, né? Eu acabo atribuindo intenções, acabo atribuindo uma agência humana a coisas que não tem, né? É como quando você fica feliz, quando, sei lá, o seu Mac faz um sorrisinho. Não, o seu Mac não está sorrindo para você, aquilo é um GIF. Né? Aquilo é simplesmente uma coleção relativamente organizada de pontos numa tela, não é? É isso, não, o seu Mac não está sorrindo para você. Né? Então, a gente tem essa fragilidade, a gente tem essa vulnerabilidade, e isso está sendo explorado de uma maneira sórdida. E há sinais de fumaça. Por exemplo, tem uma notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês, como sempre, está aqui na descrição do episódio, está em todos os lugares, assim vai. Né? Então, uma das notícias, essas notícias que é confete, que é fogos de artifício, gente que ganha dinheiro puxando o saco de quem está batendo a nossa carteira. Então tem lá uma palestra no TED falando de como o nosso mundo vai se tornar infinitamente mais justo e mais maravilhoso se a gente investir cada vez mais em inteligência artificial. Né? Então está lá falando que vai revolucionar a medicina, a saúde, a educação, tudo tal. Esse é um que resolveu abraçar o diabo, certo? Mas tem uma outra notícia aqui. Essa é uma notícia, não é um TED, porque TED você fala qualquer coisa no TED. Eu sei porque eu já fui no TED e eu falei o que eu bem entendi. Por sorte, eu sou bem intencionado, não é? Então, a OpenAI, que é a empresa que está por trás do ChatGPT, ela tinha lá um comitê que eles chamam de superalinhamento. O superalinhamento é um comitê para tentar garantir que o robô não faça o mal. Basicamente é isso, que o robô tenha, sei lá, não surte, não espane, né? Não tenha ideias próprias que sejam deletérias para a espécie. Não é? Mas esse cara fazia parte do comitê, o nome dele é Miles Brundage, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, né? Ele botou o chapéu na cabeça e foi embora. Ele falou, não dá, nenhuma empresa tem ideia do que vai ser ou do que vão ser as próximas gerações do ChatGPT. Nenhuma empresa está pronta, ninguém está pronto. Né? E o cara lavou as mãos, saiu fora, porque ele percebeu, não adianta, a gente está aqui tentando garantir que essas coisas tenham um mínimo de alinhamento, mas o dinheiro é muito grande, os interesses financeiros que estão justamente tirando os freios, tirando o cinto de segurança, tirando a camisinha, tirando qualquer negócio, qualquer precaução possível, simplesmente porque eles estão pensando nos acionistas. Acho que, aliás, esse planeta vai para o saco por conta dos acionistas. Quem são os acionistas? Né? Porque acionista é aquela criatura praticamente invisível, né? A menos que você circule na Faria Lima, não sei, né? Em algum iate na costa do Mediterrâneo. Os acionistas são aquela entidade metafísica que você fala, olha, é o seguinte, eu vou, para manter os números aqui, para manter o lucro alto, eu vou sacanear cada vez mais pessoas, eu vou demitir, vou sobrecarregar os outros, eles vão ter depressão, vão se matar, mas olha, é o interesse dos acionistas. Então, acionista virou a grande desculpa para você ser um filho da puta, mas se bem que, na verdade, acionistas normalmente preferem escolher filhos da puta, né, pessoas absolutamente sem escrúpulo nenhum, né, cowboys, eu sei, conheci vários, da pior maneira possível, né, nos piores encontros possível, prefiro o soco do Maguila, pelo menos foi uma coisa amistosa e casual e foi pela frente, não foi pelas costas, mas veja, desculpa esse pequeno desabafo, porque há tantos sinais de fumaça que a gente não dá para entender por que com tanto recurso disponível, todo mundo tem o Google na mão, todo mundo está conectado, todo mundo está em plataformas colaborativas. Por que a gente não consegue reverter os problemas que a gente causa? Né? Ontem estava vendo ali o Globo News, o Pontual estava dizendo que saiu mais um relatório da ONU, dizendo que a emissão de gases de efeito estufa é recorde.
É recorde, por mais que a gente fale, por mais que a gente esperneie, por mais que tenha Greta Thunberg, por mais que tenha o diabo, né, o Yuval Harari, as emissões continuam subindo porque 8 bilhões de pessoas querem ter uma SUV, várias casas, sei lá o que, quantos iPads, não é mesmo? Então, veja, isso eu fico bastante perturbado, desculpa contaminar um pouco a sexta-feira de vocês com esse meu desespero, né? Mas, aliás, talvez a notícia, ok, se você não se comove, ou se alguém não se, você é uma pessoa sensível, bacana, que também fica provavelmente mortificada com algumas notícias, né? Mas talvez a pior notícia que eu poderia dar não diz respeito necessariamente, sei lá, a um jovem no espectro autista, mas diz respeito à fotossíntese. Eu tenho a notícia que para mim deveria ser manchete de todos os jornais, que é o seguinte: cientistas chegaram à conclusão de que esse aumento brusco de temperatura, esse aumento brusco de CO2 na atmosfera desestabiliza, compromete a uma coisa que é relativamente essencial, que é a capacidade das plantas fazerem fotossíntese, né, pegarem a luz do sol que vem de graça todo o santo dia. A luz do sol, aliás, eu preciso resgatar esse meme. Onde é que eu publiquei esse cara? É um meme muito bonitinho, achei, que mostra aqui um colonizador, vamos dizer que seja Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, sei lá, Cortés, não sei, né, Pissarro, né, um europeu branco vestido com uma roupa, na verdade, agora que eu estou vendo aqui, a roupa é preta, acho que ele é um clérigo, é alguém do clero, não é? E ele está cercado de povos originais com penas na cabeça, não estão pelados, estão com penas na cabeça, estão com umas roupinhas e tal. E aí é um meme, né, isso deve ter sido algum quadro histórico, provavelmente enaltecendo a presença, né, civilizatória, etc, etc, etc. E o padre está dizendo o seguinte: sem nós, você ainda estaria adorando o sol. E aí o indígena responde: pelo menos o sol existe. Né, eu acho de uma absoluta pertinência. Se formos adorar alguma coisa, vamos adorar aqui o sol, porque pelo menos ele existe. Ele trabalha todo santo dia, não trabalhou só uma semana, você não precisa rezar, não acontece nada, ele está lá o dia inteiro trabalhando, ok? Então, mas vamos lá, memes à parte. Volta. O que acontece é que plantas, né, isso começou há alguns bilhões de anos, antes de haver plantas, algumas criaturinhas, né, nos oceanos descobriram que, nossa, tem luz caindo aqui na minha cabeça o dia inteiro, eu consigo fazer alguma coisa com isso? Eu consigo fazer, né, um processo aqui que pega o gás carbônico da atmosfera, pega essa luz que está chegando aqui, eu consigo fazer glucose, açúcar, que ótimo, e aí eu libero uma coisa que não me interessa, que é o oxigênio, né, fotossíntese. Então o nosso planeta nasceu sem oxigênio na atmosfera, não tem como ter oxigênio na atmosfera, o oxigênio é muito reativo, né, ele vai imediatamente oxidar alguma coisa, né, mas aí o que acontece de uma hora para outra, você tem ali uma fabriquinha, né, grátis, né, fabricando oxigênio sem parar. E é por isso que você está vivo, existem plantas e o resto né, da vida, uma boa parte da vida na Terra, por conta dessa maravilha que foi a fotossíntese. Pois bem, a nossa espécie, essa epidemia, esse vírus que tomou conta do planeta, não é? Ela descobriu uma maneira de, em pouquíssimo tempo, e pouquíssimo tempo é muito importante porque as condições de vida na Terra mudaram sem parar, certo? Certo, isso todo mundo sabe, a Terra já foi muito diferente, a gente pode falar aqui, né, do quanto, meteoros, cara, já foi, nunca, não foi assim o tempo todo, tá bom? Tá bom. Mas o que acontece é que houve mudanças, já teve períodos mais quentes, já teve períodos com mais gás carbônico, mas foram mudanças que aconteceram ao longo de centenas de milhares de anos, às vezes milhões de anos. E o que acontece? Nesse meio tempo a natureza se adapta. Porque a natureza se adapta. A natureza é adaptação. A natureza dá tiro para tudo quanto é lado, alguns dão certo, outros não. Os que dão certo continuam no jogo. Ponto. É assim que funciona, não precisa de nenhuma explicação maior, o mundo não precisa de um propósito. A gente pode falar do propósito daqui a pouquinho, essa outra palavrinha que eu acho que deixa a nossa vida muito complicada, desnecessariamente complicada, né? Imaginar que tudo precisa ter um sentido, tudo precisa ter um propósito, né? Porque se não houver, imagina, a divindade X ou Y, Vishnu, ou Zeus, ou Thor, ou sei lá, Odin, a vida não faz sentido, porque você precisa que as coisas façam sentido, não é? Então, desculpa, só uma pequena digressão aqui, mas voltando nessa história toda aqui, o que acontece é que os cientistas perceberam que esse aumento brusco de temperatura,
esse aumento brusco de gases de efeito estufa, a fotossíntese perde o pé. Então veja, a gente conseguiu simplesmente desestabilizar. Cada planta está reagindo de um jeito, não dá para generalizar demais, porque afinal é uma diversidade colossal de ecossistemas e assim vai. Mas de qualquer maneira, essa mudança brusca, que é o que a gente promoveu em algumas 100 anos, 200 anos, né, isso está desestabilizando o pilar da vida no planeta. Eu vou repetir, o pilar da vida no planeta. Quer outro sinal de fumaça? Tem aqui outra, a gente vem falando bastante aqui desses rios atmosféricos, né? O vapor d'água que sai da Amazônia sobe e é levado pelas correntes como se fosse um verdadeiro rio, é água pra caramba, né? Acaba irrigando aqui, irrigando ali. A gente bagunçou esses rios, a gente já viu isso recentemente. Isso vai fazer o quê? Com que o agronegócio brasileiro vá para o buraco, né? E que outras regiões simplesmente fiquem debaixo d'água, haja vista Rio Grande do Sul. Né? Mas agora os caras estão percebendo também que esses rios atmosféricos podem, em algumas regiões, piorar a subida de água dos oceanos. Então os oceanos já estão subindo em regiões que são muito queridas de todo mundo, sei lá, Califórnia, que lugar maravilhoso, Lulu Santos diria, né? Mas com esses rios atmosféricos, muito provavelmente a questão da água ali vai ficar um pouco mais dramática. O que mais que a gente pode falar a respeito? Aliás, ontem numa conversa com colegas da minha aulinha de italiano, que eu estou no básico do básico do básico, né? Estou naquela fase que a única coisa que você sabe falar direito é que você come uma maçã. Estávamos conversando justamente sobre o desastre que é o nosso modelo modelo nacional, né, de economia, em que você exporta alimentos. Quando você exporta alimentos, você não está exportando alimentos, você está exportando água. Certo? O que está acontecendo, e aí tem uma notícia aqui da FAPESP extremamente interessante, mostrando como em algumas regiões do Brasil o agronegócio está usando mais água do que deveria, e como está usando mais água que deveria, os aquíferos, ele fala de um aquífero que eu nunca ouvi falar, que já até esqueci, Urucuí, alguma coisa dessa, desculpa, minha memória nem sempre é exemplar. Mas o aquífero está indo embora, porque os caras estão tirando mais água do que está repondo. E aonde está indo parar essa água? No exterior. Então, quando você exporta soja, quando você exporta, seja lá o que for, né? Mesmo quando você exporta carne, você está exportando água, certo? E você está exportando água e nós ficamos aqui com todo o passivo, que é o quê? Falta de água, né? Agrotóxico por todo lado, produção de metano, e assim vai, né? Destruição de ecossistemas como a Amazônia. Então, esse é um outro sinal de fumaça bastante preocupante. Mas adianta? Não adianta a gente chamar a atenção. Isso é uma coisa completamente perturbadora. Mas já que a gente está falando aqui, vamos mudar um pouco de tom, já que eu falei aqui de propósito. Tem uma questão muito interessante, que eu estava hoje de manhã conversando com a minha mulher no café, que é um ritual sagrado, né? Eu também tenho rituais sagrados, e a gente estava conversando sobre o risco que essas inteligências artificiais que a gente já nem percebe mais quando elas estão nos enrolando, né, que está ficando cada vez mais difícil perceber quando elas estão nos bullshitando. Eu comentei recentemente que numa conversa que estava indo super bem com o ChatGPT, ele falou para mim: você tem toda a razão. E aí eu parei, primeiro porque eu detesto puxar saco de qualquer natureza, eu recebo super mal, né, qualquer tipo de bajulação. Segundo, porque é impossível que eu tenha razão todo o tempo. Eu não tenho razão, é mais provável que ele esteja me puxando o saco. E aí a minha confiança com esse cara caiu. Mas isso é porque eu, de repente, sou alérgico à bajulação. Então, agora, se eu fosse uma pessoa carente, provavelmente eu ia achar que ele era a melhor invenção desde o Poodle. Né, melhor invenção desde, fala aí qualquer coisa, né, da Lassie, da Collie. E então veja que interessante, você está chegando num ponto em que você não consegue mais, você não tem tempo nem capacidade de discernir, né, o que realmente está acontecendo. E aí, no meio da conversa, eu me lembrei de uma outra conversa com o ChatGPT sobre algo que sempre me encantou. Como é que alguns gregos lá atrás, né, sei lá, centenas de anos antes de Cristo, né, como é que os caras chegaram à conclusão, sem nenhum microscópio, sem nenhum, fala aí, raio-x, sem nada, né, nenhum acelerador de partículas, eles chegaram à conclusão de que o mundo é feito de átomos. Pois bem, o atomismo e a ideia de que o mundo é feito de partículas muito pequenininhas que você não consegue enxergar, né, que o mundo que parece sólido, na verdade não é sólido, né, isso nasceu na Grécia, e nasceu
com observações que você poderia ter feito. Por exemplo, você está num quarto escuro, né, e abre uma fresta na janela e tem aquela lâmina de luz e você vê, tem várias coisas flutuando no ar que eu nunca tinha visto. O que são essas coisas? Lógico, não são átomos, né? Você não enxerga átomo. Mas aquela percepção de que existe um mundo numa proporção muito pequena já começa aí. Aí o que acontece? Vamos supor que você tenha ganho. Pensar a hipótese pessimista. Eu podia pensar num pum, mas eu não quero pensar num pum. Vamos pensar num perfume. Você ganhou um frasco de perfume, ele está fechado. Ok, ninguém sabe que existe um perfume. Né? A hora que você tira a tampa do perfume, gradualmente, né, ali naquele ambiente, cada vez mais longe você vai perceber que existe um perfume naquele frasco. Como isso aconteceu de maneira gradual? Né, uma das ideias, que é uma ideia absolutamente fantástica, olha, então é isso. Não é que de repente a perfumidade está se... Não existe perfumidade, não existe nada sobrenatural na alma do perfume. Não, o que está acontecendo é simplesmente o perfume é feito de partículas, essas partículas com o vento, elas estão se dispersando, em algum momento elas vão chegar no seu nariz. Então veja, com observações tão prosaicas do mundo que nos cerca, né, vem lá Demócrito e vem com essa ideia de que o mundo é feito de átomos, e aí ele começa a viajar. Bom, se ele é feito de átomos, onde eles estão? Eles estão no vazio. Então, mas espera, que tipo de átomo? Tem um só, vários? Não, eu acho que tem infinitos tipos de átomos, cada um tem sua própria forma, e eles se encaixam, se desencaixam, e é por isso que você tem as várias substâncias diferentes, e por isso que a substância se decompõe, se recompõe, é por isso que você come uma galinha e você não cria pena, né? Porque você decompõe a galinha e recompõe naquilo que você é, que espero que não inclua penas, mas então surge essa ideia de um mundo feito de partículas indivisíveis, átomos. Você não consegue dividir mais além disso, tá? É um limite, era a ideia deles. Daí que vem a palavra átomo. Tomo quer dizer cortar, átomo quer dizer não. Então você não pode cortar mais, tá bom? É o Lego. O mundo é feito de Lego no vácuo. Aristóteles, que, ok, vamos respeitar a contribuição do Aristóteles em várias coisas, né? Mas o cara também errou redondamente em outras. Né, ele falava, não, isso não é possível, não, as coisas acontecem porque existe um propósito, as coisas acontecem porque elas têm um objetivo final, as coisas acontecem porque elas querem chegar em algum lugar, não é? Então essa visão do Aristóteles de que tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo final, é chamada de teleologia, quer dizer, a explicação está no final. Né? Isso, os cristãos vão adorar essa história porque pronto, é isso, o sentido da vida humana é o juízo final, né? É isso que explica, é o paraíso lá na ponta. Então você vai sofrer que nem um idiota, né? Você vai nascer com doenças inexplicáveis, vão acontecer coisas de louco, mas não se preocupa, tudo isso se explica porque tem um paraíso no final. Né? Ou seja lá o que for, a reencarnação, você inventa aí o que você quiser lá na ponta. Né? Essa questão teleológica, ele falou, não, esse mundo aí de vocês não tem sentido, né? É um mundo que não faz sentido, desculpa, pera lá, não tem jeito. E aí o que acontece? Os atomistas resolvem, ok, né, recebem a crítica, então vamos ver se a gente precisa refinar o nosso modelo, e num certo ponto, né, você tem ali, acho que Lucrécio que deixou isso registrado, Lucrécio é um poeta latino, né, ele registra num poema chamado Das Coisas da Natureza, De Rerum Natura, eu vou ver se eu dou o link aqui para o De Rerum Natura, é muito bonito, ele vai descrever de maneira muito poética essa visão atomista. Né? E aí o que eles inserem ali é uma coisa muito interessante, fala, tá bom, existe um número, uma quantidade colossal de átomos, eles têm formas diferentes, eles estão andando no vácuo, não dá para falar eles não conheciam Newton, não dá para falar que eles estão em movimento retilíneo uniforme, mas era mais ou menos isso. Eles estão lá tranquilos, de vez em quando eles trombam e se combinam tal, mas o que acontece é que existe um componente irredutível, completamente aleatório, que eles deram o nome de cliname. Cliname é simplesmente, o átomo está indo numa direção X, sem mais nem menos, né, num intervalo de tempo absolutamente pífio, é o menor intervalo de tempo possível. Veja, os gregos já estavam quantizando o tempo, eles estavam quantizando a matéria. Né, ele vai sofrer um desvio, isso é chamado de cliname, isso acontece num momento de tempo tão curto que é chamado de aion, que é um tempo infinitesimal. Então isso explica por que as coisas mudam, porque os átomos estão sujeitos a uma coisa completamente aleatória. Né? Eu não preciso dizer que isso não fez muito sucesso, porque sobretudo
o cristianismo conseguiu dar um jeito de incorporar Aristóteles, né, na teologia cristã. Vocês sabem que a minha visão de teologia é que, na verdade, é um arcabouço de conhecimentos bastante elaborado para disfarçar o fato que as perguntas absolutamente não têm resposta. Mas, então eles vão incorporar Aristóteles, eu nem sei como que eles incorporaram Aristóteles, mas Aristóteles conseguiram dar um jeito, não sei se foi Santo Agostinho, alguém, né? Mas a ideia dos atomistas de que o mundo se basta e que aquilo que promove as mudanças, o que a gente chamaria poeticamente de devir, é um acaso, isso elimina os deuses, isso elimina o além, isso elimina o aquém, isso elimina sei lá o que, as coisas se explicando por conta própria, como se a matéria, como se o mundo se explicasse sozinho. Eu não preciso dizer que isso virou tabu, ninguém fala mais nessa história, isso só vai ser ressuscitado, acho que no século XV ou XVI, quando um monge encontra escondido numa biblioteca perdida, né, um manuscrito do De Rerum Natura que ninguém, imagina, tinha um sentado em cima, pelo amor de Deus, não deixa mais ninguém ler esse negócio, porque isso daqui é capaz de explicar o mundo sem a gente inventar um cara que trabalha, sei lá, uma semana só e depois, sei lá, o que ele fica fazendo, não é? Então, bom, isso deu origem depois, sei lá, ao Renascimento, ao Iluminismo. Então, se você tem coisas hoje, e aliás, eu comecei o dia, né, antes de ler a história do coitado do menino que se matou, eu comecei o dia com lágrimas nos olhos, porque o MIT fez um vídeo muito bacana, não estou brincando, é muito bacana, é muito bem feito, para a gente visualizar o interior do átomo. Então, os gregos não estavam tão certos assim, o átomo, o que a gente chama hoje de átomo dá para dividir, você tem elétrons em volta, você tem um núcleo no meio, o núcleo você também consegue dividir, você é prótons e nêutrons, e aí você consegue dividir mais ainda, os prótons e nêutrons são feitos de quarks e gluons, então, na verdade, tudo no universo, você pode olhar a Via Láctea, o Sol, você, o cachorro, tanto faz, né? O teu telefone tão querido, tudo é feito de quarks e gluons e elétrons e algumas partículas, e é isso, são só combinações diferentes, né? Então você tem, sei lá, você junta um próton a mais, um próton a menos, já não é mais hidrogênio, agora é hélio, agora é lítio, agora sei lá o que, carbono, né? Então, veja, a gente conseguiu ir além dessa visão dos caras e a gente consegue visualizar com uma precisão extraordinária, né? Imagina, o átomo, os elétrons, o que define mais ou menos, né, a maneira como a gente experimenta o mundo, inclusive a própria química, tudo que a gente come, são os elétrons, né? Os elétrons que mantêm as coisas mais ou menos no mesmo lugar, não é? Mas os elétrons são uma casquinha muito fina, porque o núcleo é quase um milionésimo do tamanho. Um átomo já é um pentelésimo. Então, você tem um milionésimo do pentelésimo, está lá o núcleo. E o núcleo são quarks e gluons, são prótons que estão se mexendo numa velocidade próxima à velocidade da luz, né, a 1/3 da velocidade da luz, o que inclusive faz com que dá a ilusão de massa. A ilusão de massa, de que as coisas têm massa, uma boa parte disso se deve a essa velocidade extraordinária. Você não está sentindo nada, eu também não, está tudo bem, não precisa ter comichão, não precisa coçar, não, está tudo bem, mas está tudo num nível de movimentação extraordinária. A gente consegue visualizar. O vídeo é lindo. Eu terminei o vídeo com lágrimas nos olhos. É um material educativo simplesmente fascinante, não é? Mas é lógico que, obviamente, não é tão interessante quanto imaginar que se você nasceu em 17 de outubro de 1964, numa hora X, né, sua existência vai ser, sua personalidade, tudo o que acontece com você, se você vai poder usar uma calça branca ou um guarda-chuva, depende da posição dos astros no dia que você nasceu. Isso é muito mais legal. Você consegue escrever livros a respeito, né? Você consegue, eu ontem acho que estava compartilhando com você um fabuloso manual dos sonhos napolitano, para você saber que número você colocar na loteria. É difícil competir com essas histórias porque a gente tem essa mania de procurar propósito, que nem o Aristóteles, você fala, não, tem que ter um propósito. E se você chegar à profunda conclusão de que, na verdade, o mundo fica até mais leve, muito mais leve, se você desencanar que existe que é a culpa de alguém, que alguém quis, né, que isso tem que ter algum sentido. Porque, vamos imaginar que você, sei lá, nasceu numa civilização que cultua, sei lá, o Quetzalcoatl. Essa Quetzalcoatl, a serpente emplumada, é o que faz tudo no mundo. Aí um belo dia você dá uma topada no pé.
Aí você fala, porra, por que isso aconteceu? Será que eu devo estar sendo punido por Quetzalcóatl? Né? Aí você leva a sua vida inteira em completa virtude e bom comportamento e mesmo assim você desenvolve alguma doença completamente inexplicável que vai fazer sua vida um inferno. Aí você fala, nossa, o que será que eu fiz? Você vai rezar, você vai falar, pô, Quetzalcóatl, onde estás que não responde? Em que nuvem dos céus? Que nem o Castro Alves. E aí você vai ficar o tempo inteiro perturbado, tentando entender por que aquilo está acontecendo. Não tem porquê, certo? É muito mais leve, pelo menos eu acho, né? Eu me sinto muito mais leve, muito mais livre se eu pensar que as coisas não acontecem por algum propósito maior, né? Que não estou recebendo mensagens do além, que eu não estou sendo alertado. Não, curiosamente, os alertas reais, né? Aquecimento global, fotossíntese, adolescentes se suicidando, né, pessoas com a vida devastada por plataformas, esses sinais a gente não está percebendo. Esses sinais têm uma agência por trás, efetivamente esses têm um propósito, é o propósito do acionista ganhar dinheiro. Esses a gente não enxerga, a gente prefere imaginar que a gente tem que, na verdade, andar de joelhos diante da vontade inexorável e inescrutável desculpa, a gente inventou divindades que são ou elas são completamente destrambelhadas, né? Porque a gente não inventou, é que também se você inventar uma divindade 100% boazinha, não dá conta, então você tem que, sei lá, inventar demônios, desculpa, é só uma pequena digressão. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem para a gente começar a encerrar esse episódio um pouco, sei lá, um pouco complexo? Já sei, vou compartilhar aqui uma história que me foi enviada por um raríssimo Tomashi, querido, né, que mandou uma notícia muito interessante vinda da Coreia, do mesmo lugar que veio o meu telefone, provavelmente o seu também, não é? O que acontece, a Coreia está muito preocupada, alguém se preocupa, né, com o bem-estar dos seus cidadãos. Um país que se preocupa com o bem-estar dos seus cidadãos, porque está notoriamente, né, debaixo do nariz de todo mundo, diante dos seus olhos, uma epidemia de solidão. Solidão com tudo que isso acarreta, porque, de novo, quando nós isolados, a gente murcha, a gente padece, a gente fica doente, né? Então, essa epidemia de solidão está levando à depressão, está levando a suicídios, está levando a gente completamente fora do mundo. E por quê? Talvez sejam questões culturais, a cultura coreana, ela cobra muito das pessoas, né? Se você não tiver ali um bom cidadão colaborando, né? Aliás, o que é cobrado de você não é que você seja rico, que nem algum funkeiro que anda de Ferrari, né? Ligado ao PCC. Não, isso não é legal. O que é legal é se você está realmente contribuindo para o progresso da sociedade, se você é um cidadão que tem, impacto, né? Se você não se sente à altura dessa cobrança social, você pode meio começar a pirar, você pode começar a se isolar, e as plataformas, o digital, e está tudo favorecendo isso. Então veja, a Coreia está dedicando aqui centenas de milhões de dólares num programa para tentar reverter, para tentar minimizar, para tentar evitar esse tipo daquilo que, aliás, está rodando a nossa volta aqui no Brasil, toma antidepressivo o dia inteiro, a quantidade de pessoas que só consegue botar a cabeça no travesseiro porque toma o remédio tarja preta, é uma coisa brutal, mas a Coreia está fazendo um esforço sistemático. Como é que é esse esforço? Que ela está colocando dinheiro para construir parques, para, de repente, idosos, você vai ter alguém vai te levar uma merenda, vamos fazer aqui, né, até para você ter alguém com quem conversar, vamos fazer um programa de assistência para quem está deprimido, vamos fazer como um CVV, que aliás é uma iniciativa absolutamente extraordinária aqui, acho que a minha sogra já foi voluntária no CVV, para uma linha direta para suicidas. Então, veja só, é possível sim, né, uma sociedade se importar com o bem-estar de quem está notoriamente num caminho difícil, né, num caminho que está isolando cada vez mais a pessoa e que pode terminar da pior maneira possível. Então, é possível, né? Existem aqui histórias inspiradoras, existem iniciativas para justamente a gente tirar essas espirais descendentes, esses buracos negros, já que a gente está falando aqui de ciência e cosmos, não é mesmo? Esses buracos negros que muitas vezes são fonte de fortunas, né? Plataformas de games, fortunas, plataformas de AI, fortunas, e muita gente está pagando isso com a própria vida ou com as vidas das pessoas queridas, mas puxa que legal
que a Coreia tem essa história para pelo menos nos dar um pouco mais de esperança, né, e fazer a gente prestar mais atenção justamente em quem não está querendo chamar atenção, em quem realmente está se tornando invisível. Então, espero que, sei lá, vamos todos aqui ficar um pouco mais atentos, né? Não vamos pensar que nem aquele influencer do LinkedIn, que, né, você é praticamente um guerreiro espartano, insensível, que está numa batalha, nem sei pelo quê, enquanto os acionistas andam de iate, não sei o que eles estão fazendo. Cuidem-se, por favor, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelas dicas também. Um grande abraço e até segunda-feira.